sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós ouvimos na primeira leitura a profecia de Ezequiel, uma cena um pouco estranha. Deus fala para o profeta comer um pedaço de rolo, um rolo da palavra de Deus, de cantos fúnebres, de lamentações e de ais, escritos na frente e no verso. Come o que tens diante de ti. Essa é a ordem de Deus para o profeta. E ele come. E quando ele coloca aquilo na boca, que é a palavra de Deus, na sua boca é doce como o mel. O que essa cena tem a nos ensinar? Comer um livro, comer um rolo de cantos fúnebres, lamentações e ais. Que a palavra de Deus é alimento. O mel é alimento. Ele não é só doce, ou seja, ele traz esse prazer de comer coisas doces, mas o mel é um alimento que nutre aquele que come. Então a palavra de Deus, ela é nutritiva. A palavra de Deus, ela nos alimenta. E nós sabemos que nós somos transformados no nosso alimento. Se a gente come bem, a gente tem boa saúde. Se a gente come mal, a gente tem uma saúde ruim. Então a palavra de Deus é nutritiva, é alimento. E essa verdade, é claro, aqui acontece, essa cena literal. Comer a Bíblia, podemos dizer assim. Mas não é isso que nós devemos fazer. Não é pegar as folhas, arrancar e engolir. O profeta vive isso de maneira literal para nos dar o ensinamento. Mas ordinariamente não é assim que vai acontecer conosco. Nós vamos nos alimentar lendo, meditando, rezando, prestando atenção. Quando a palavra de Deus é proclamada na missa, na primeira leitura, nós prestamos atenção, nós fazemos um esforço para nos livrarmos das distrações
para que aquela palavra faça sentido na minha vida, para que eu aproveite aquele momento, quando está sendo proclamada pelo sacerdote ou pelos leitores da missa, pelo salmista, eu presto atenção na palavra de Deus que está sendo proclamada. Eu leio a Bíblia todos os dias em casa. Eu tenho um contato constante, perene com a palavra de Deus. Se eu tenho essa prática de me aproximar da palavra de Deus com frequência, eu estou bem nutrido. Agora, se eu estou longe da palavra de Deus, eu não estou bem nutrido. Eu estou com a minha saúde não vai bem, a saúde espiritual. Então essa é a maior lição da primeira leitura. Buscar nutrir a nossa vida espiritual na palavra de Deus, que é doce como o mel. E é difícil de você colocar na boca, mas quando você faz isso, você sente a doçura. A palavra que às vezes dói, que adverte, que exorta, que nos tira do comodismo, ela é doce. Muitas vezes eu escuto assim, depois de uma homilia um pouco mais enérgica, as pessoas dizendo: padre, eu apanhei tanto hoje, mas eu estou saindo satisfeito. Quer dizer, a palavra hoje doeu, mas me fez bem, me corrigiu, porque nem toda dor é ruim. Às vezes uma dor purifica a gente e nos torna assim pessoas mais livres, mais leves. A verdade liberta de verdade, realmente. No Evangelho, Jesus diz que o maior no reino dos céus é aquele que se faz como uma criança. A criança que na época de Jesus não valia nada, ele considera como parâmetro para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Veja como Jesus inverte a lógica humana, injusta, nesse sentido também da época. Então ele procura uma criança, chama uma criança e fala: esse é o maior no reino dos céus, aquele que se faz como uma criança. Ao mesmo tempo ele enobrece a criança, dizendo o valor que ela tem para Deus e o valor que ela deve ter para cada um de nós, porque é critério para entrar no reino de Deus é ser como criança. E também nos ensina que o coração de criança, ou seja, o coração que acredita, que confia, que se lança, que se encanta com as coisas mais simples, com a novidade, e o Evangelho é novidade, né? Criança, ela se encanta, você der uma banana empacotada num papel de presente, ela vai ficar feliz. Ela vai se encantar com aquilo. Tem muitas cenas na internet de crianças felizes porque ganhou uma cenoura que estava, né, num papel de presente. Ela fica feliz. Quer dizer, ela se encanta com a novidade. Ela se encanta com o novo. Ela não é ranzinza, não é pessimista, é otimista. Então, a criança, a pessoa que tem um coração de criança, ela entrará no reino dos céus, porque Deus é tudo isso. Nós temos que confiar, nós temos que nos lançar, nós temos que nos surpreender a cada dia. É novidade, é evangelho. Também Jesus no evangelho vai dizer que Deus faz mais festa por um só pecador que se converte do que por 99 que não precisam de conversão. Notem que ele não está falando que ele não faz festa por aqueles que não precisam de conversão. Ele está falando que faz mais festa por aquele que precisa de conversão. Então, é claro que há festa no céu por aqueles que perseveram, por aqueles que estão na caminhada, firmes, seguros, por aqueles que são fiéis, aqueles que não precisam de conversão, que praticamente zero, né? É muito pouco que não precisa de conversão. Todo mundo precisa de conversão. Esses 99 que não precisam de conversão aqui, de repente, os anjos, os santos, a Virgem Maria, que já estão salvos, que já estão no céu. Agora,
essa ovelha perdida que precisa de conversão é toda a humanidade, é cada um de nós. E cada vez que nós nos convertemos, o céu faz uma grande festa. Por quê? Porque Deus, Ele tem mais pressa em nos resgatar, em mais pressa em nos perdoar do que nós em pedir perdão ou sermos resgatados. Nós nos acostumamos com a vida longe de Deus, Ele não se acostuma longe de nós. Ele não se acostuma longe de nós. Então, você que está aqui ou está me ouvindo pela rádio, né, escute essa palavra. Você que está longe de Deus, você que se afastou da igreja, dos sacramentos, você que se afastou da vida de fé e da vida de oração, você pode estar acostumado com isso, mas Deus jamais vai se acostumar em viver longe de você. E é por isso que Ele vai ao seu encontro, é por isso que Ele não desiste de você, é por isso que Ele faz festa quando cada um é encontrado. Ele faz festa quando nós nos convertemos, porque Ele tem pressa em estar conosco, pressa em caminhar conosco. Essa pressa de Deus é resultado do seu amor por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.